Olá, amigos, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós veremos basicamente os principais circuitos, tanto em instalações elétricas residenciais quanto prediais, né? Tal como a interpretação dos seus diagramas e as principais dicas com relação às conexões elétricas, né? Não só dicas, mas também cuidados para que a gente tenha, na verdade, a maior segurança possível, tanto para fazer a instalação desses dispositivos, para como no futuro fazer a manutenção, ok? Bom, vamos iniciar pelo mais simples de todos, o circuito mais básico, mais elementar, que é o do interruptor simples, onde a gente vai utilizar simplesmente um único interruptor para poder acionar a nossa lâmpada, né, que seria a nossa carga aí dentro do circuito, certo? Vamos inicialmente aqui acompanhar o diagrama elétrico, tá? Onde a gente pode perceber o condutor fase passando por um disjuntor, do disjuntor chegando aqui na entrada desse interruptor. Na saída do interruptor temos uma conexão para a lâmpada, certo? Reparem que o condutor neutro ele está sendo conectado diretamente à lâmpada, tá? E aí o que acontece, né? Vamos começar a falar sobre as particularidades. A primeira aqui, muito importante, é o que o condutor fase obrigatoriamente tem que passar sempre por um disjuntor e posteriormente sempre tem que passar por um interruptor. O que na verdade a gente protege e secciona dentro dos nossos circuitos é o condutor fase, porque o condutor fase tem propriedades para provocar o choque elétrico, tá? Então, nunca invertam fase neutro na hora de você poder fazer a conexão. A nível de funcionamento, se por exemplo nós conectássemos aqui o neutro no disjuntor e seguisse o circuito, ele iria funcionar? Sim. Porém, numa possível troca desta lâmpada ou em qualquer procedimento aqui dentro desse circuito, o eletricista, o eletrotécnico, quem estiver fazendo o serviço, fica exposto à fase caso ela não seja cortada pelo disjuntor e pelo interruptor, tá? Então aumenta-se bastante o risco de choque elétrico, ok? Detalhe muito importante. Aqui na verdade é a análise do diagrama. Aqui em cima é uma visão um pouco mais real de como nós encontraríamos isso, tá? A fase passando pelo disjuntor, do disjuntor chegando aqui até o interruptor. O padrão é a entrada sempre no meio, né, no parafuso do meio, né? A extremidade do interruptor vindo até a lâmpada. Aqui nós teremos o receptáculo, tá? O pessoal chama aí basicamente de soquete, né? Algumas pessoas chamam também de soquete ou bocal, mas o termo mais técnico seria realmente receptáculo. E a conexão vindo diretamente aqui do neutro para poder fazer 127 e energizar essa lâmpada, tá ok? Algo bastante importante também, que a partir de agora nós vamos utilizar o termo, tá? É o retorno, que seria o condutor que sai do interruptor até a tua carga. Então, na verdade, esse cabo aqui que está vindo do interruptor até a lâmpada, esse trajeto aqui é o trajeto do condutor retorno, tá certo? Na verdade, o porquê desse nome, né? Vamos aproveitar aqui para passar um pouco mais de conhecimento. Retorno porque na instalação elétrica, se vocês forem analisar, os condutores normalmente eles vêm pelo teto, eles vêm pela parte de cima da alvenaria. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que descer o condutor fase, né, para ele chegar até o interruptor, e depois ele vai ter que voltar, ele vai ter que retornar pela parede até o teto para ligar a lâmpada. Então acabou, né, que popularmente esse cabo, né, esse condutor ficou conhecido como retorno, tá? Devido a essa dinâmica. Em casos que você tem um interruptor com 3 pontos, né, de conexão, a análise é simples, você sempre vai chegar com a fase no meio.
E aí, se você escolher, por exemplo, o terminal inferior, você vai acionar o circuito, vai acionar esse interruptor em uma das duas posições da tecla do interruptor. Se você utilizar o de cima, você vai ter a opção oposta de acionamento da tecla. Então, vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar que você tenha utilizado em um circuito o terminal superior, né, e no outro o inferior. A diferença é que você vai ver a lâmpada acendendo, acionando a tecla para cima, e o outro você vai ver acendendo, acionando a tecla para baixo, ok? Bom, o interruptor three-way, né, ou paralelo, é muito utilizado em corredores, em escadas, onde você tem uma situação de início e fim de escada, onde você queira ligar e desligar uma lâmpada, né, em dois pontos distintos. Então, o exemplo que foi dado do corredor, a pessoa tem a possibilidade de ligar a lâmpada no início do corredor, e quando ela chegar ao término do corredor, ela por outro interruptor pode vir apagar a lâmpada, né? Ou vice-versa. Então, a questão da utilização do circuito do three-way facilita, dá na verdade dois pontos de acesso para você poder manobrar para desligar ou acionar a lâmpada, tá ok? Hoje em dia, né, os interruptores three-way, eles tendem a cair em desuso, né? Tá chegando os interruptores, aliás, os sensores de movimento. Daqui a pouco a gente fala sobre, né? Mas vamos analisar aqui. O interruptor three-way, né, ou também conhecido como interruptor paralelo, tanto faz chamar de um ou chamar de outro, tá? Ele tem uma característica interessante, que são esses interruptores com 3 pontos de conexão. Então a dica para você saber se ele é um three-way, você olha na parte de trás, se você vê os 3 pontos de conexão, que se trata de um three-way. A conexão básica dele, né, se a gente for analisar aqui, é você chegar com a fase no circuito sempre no meio do interruptor, no terminal do meio, tá certo? E interligar as extremidades, então parte de cima com parte de cima, parte de baixo com a parte de baixo, extremidade, aliás, o meio, né, o ponto central do segundo interruptor diretamente para a lâmpada, e o neutro não passa por interruptor, vem para a lâmpada, certo? Agora que a gente viu, né, a gente pode até ir acompanhando aqui em cima também, ó, no desenho, que muito bem mostra como ficariam essas conexões na parte prática, tá? Mas vamos ao funcionamento. Esse tipo de interruptor, ele sempre está fechando o contato elétrico entre o ponto central e uma das duas extremidades, tá? Ou vai fechar com a extremidade de cima, ou vai fechar com a extremidade de baixo. Caso você acione o interruptor, vamos imaginar que esse primeiro interruptor aqui é o que você aciona, ele faz a conexão do ponto central com o da extremidade de baixo e desconecta o ponto central com a extremidade de cima, tá? Ele comuta entre o terminal do meio e a outra ponta. Do jeito que está aqui, se a gente for analisar o circuito, a fase chegaria no meio, passaria para o terminal de cima, através do cabo de conexão que você interligou, chegaria no outro interruptor, porém não conseguiria passar daqui para cá, desses dois pontos, para poder acender a lâmpada. Porém, se você for analisar, se você está aqui no início do corredor, né, vamos imaginar que esse é o primeiro interruptor, e aí você aciona ele comuta do meio para cá. E aí o que vai acontecer? A fase vai conseguir ter caminho para conseguir acionar a sua lâmpada, correto? E aí você chegou aqui no fim do corredor. Se você apertar o interruptor, ele vai fechar desse para esse ponto. Então a fase viria por aqui, ó. Porém, quando ela chegasse nesse ponto, não haveria mais essa conexão e a tua lâmpada iria apagar, tá certo? Outra situação aqui também, para a gente já começar a identificar com bastante facilidade,
é que todo cabo que sai do interruptor nós batizamos como retorno. Então, na verdade, esse cabo daqui para cá é um retorno. O cabo que vem daqui para cá também é um retorno, tá? E esse cabo que vem daqui para a lâmpada também é um retorno. Então, a gente teria aqui nesse circuito 3 retornos, tá? O interruptor intermediário, né, também conhecido como four-way, tá? O interessante desse tipo de conexão, desse tipo de circuito, que esse interruptor, que é o interruptor que vem aqui no meio, tá? O seu interruptor intermediário, o interruptor four-way, se você quiser acrescentar outros aqui, você pode expandir esse teu circuito para quanto você quiser, desde que as extremidades sejam feitas com interruptores three-way, tá certo? Bom, como funciona na verdade o circuito? O circuito vai permitir, né, do jeito que está aqui, que você ligue e desligue essa lâmpada através de 3 opções, de 3 interruptores, tá? Qualquer um dos 3 vai ter capacidade de ligar e desligar essa lâmpada, independente de qual você escolha para fazer o acionamento, né? Nós já vimos como funciona o three-way, vamos ver como funciona o four-way, né? O four-way ele sempre faz a conexão, né, do jeito aqui que o próprio slide está mostrando, ó, parte de ponto de cima com ponto de cima, ponto de baixo com ponto de baixo. Acionou a tecla, ele faz uma conexão cruzada. Ele interliga esse ponto com o que está aqui em cima e interliga esse ponto com esse que está aqui embaixo, ok? Então, se a gente for analisar o circuito, a fase viria por aqui, ó, pelo primeiro retorno, passaria por dentro dele, chegaria aqui, mas não conseguiria ligar a lâmpada. Se eu acionar, por exemplo, ele, que é o que está no meio, e aí a gente vai ter essas conexões aqui cruzadas, ok? A fase viria por aqui, desse ponto passaria para esse de baixo, cruzando, e teria conexão para poder ligar a lâmpada, tá certo? Vale ressaltar que se você apertar, né, a gente já tinha até comentado, apertar qualquer um desses interruptores, independente da sequência, se a lâmpada estava acesa, ela vai apagar, se ela estava apagada, ela vai acender, tá? Aqui em cima a gente consegue ter uma visão melhor de como ficaria na própria prática, tá? O circuito em si montado, tá bem? E aí é interessante que vocês pausem o vídeo para verem com calma, quem ainda nunca chegou a fazer esse tipo de conexão, para conseguir visualizar melhor, tá certo? Bom, em relação às tomadas, tá ok? Aqui no caso, nós vamos ter aqui 2 conexões básicas, a de 220 e uma tomada para 127, tá ok? Lembrando, né, que se a gente está falando sobre 220, nós estamos falando sobre 2 fases, tá certo? Se nós estamos falando sobre 127, aí a gente tem uma fase e tem um neutro, tá ok? Algo interessante também de se falar é que o ponto do meio é sempre do condutor terra, que é o de proteção, tá ok? Reparem aqui no diagrama, ó, que pela cor verde os 2 pontos estão interligados e os 2 pontos estão conectados no terra, tá ok? E aqui no caso, na primeira conexão que nós estamos vendo, a gente pode perceber que chegam 2 fases, né? A cola está em relação aqui ao disjuntor. Se a gente tem um disjuntor protegendo 2 condutores, quer dizer que esses 2 condutores são fase. Então, essa primeira tomada aqui é uma tomada de 220. A segunda tomada, a gente pode perceber que só tem um condutor sendo protegido pelo disjuntor. Então, aqui a gente só tem uma fase, correto? E o outro lado tem uma conexão de neutro. Então, se você tem fase neutro, você tem 127 volts, tá? Lembrando que o condutor terra normalmente é identificado pela cor verde, né? Às vezes a gente tem um condutor verde com uma listra amarela. Condutor fase normalmente se utiliza
o vermelho e o preto, né? E o neutro da cor azul, tá certo? Que seria o código para dentro de instalações elétricas, o código de cor para identificação de condutores, tá? Outra coisa também muito importante a ser falada, né, é o posicionamento do condutor fase quando nós temos uma tomada monofásica, tá? E aqui se a gente tem que usar a referência aqui do terra, ok? Usa sempre a referência do terra. Se o ponto do terra estiver aqui em cima, ó, fase à direita, neutro à esquerda. Os plugs, né, que na verdade são as tomadas, você vai fazer uma extensão, vai fazer um cabo para ligar algum tipo de equipamento. É muito tranquilo, é a mesma situação, tá? A gente tem um ponto do meio com terra, e aí a gente tem um condutor fase e o condutor neutro, tá certo? A gente pode ver aqui as conexões, como eu já havia falado anteriormente, né? O cabo do condutor terra, aqui o verde misturado com o amarelo. A gente tem aqui o azul para o neutro. Aqui no caso a gente tem o marrom, tá? Que também pode ser utilizado aí como fase, não há problema nenhum, tá? Agora o azul do neutro e esse verde aqui, às vezes verde e amarelo, ele é 100% padronizado para os condutores neutro e condutor terra, ok? Agora a gente vai falar aqui sobre a cigarra, né? Também conhecida como campainha. Mesma história, só que com uma particularidade em relação ao interruptor simples, tá ok? Fase chegando aqui no meio do interruptor, saída do interruptor para ligar a campainha, né? Ou a cigarra. Mas olha a informação importante que aparece aqui no nosso material, ó. O interruptor pulsador, né? Que é aquele interruptor que você aperta quando você tira o dedo e ele desaciona sozinho, né? Devido a uma mola interna. O porquê disso, né? O circuito da campainha e da cigarra é um circuito sensível. Se ele ficar sendo alimentado por muito tempo, ele acaba queimando, né? E também por uma questão, até mesmo de, vamos dizer assim, uma questão também usual, né? Imagina, você chega na casa da pessoa, você vai deixar a campainha berrando, gritando, né? De forma direta. Mas assim, entram também essas duas questões, tá? Tanto a questão mais usual da coisa, do circuito como um todo, além da questão técnica que pode ser a queima da campainha caso, né, ela funcione durante muito tempo, ok? Bom, o ventilador de teto, né, a cereja do bolo da aula de hoje, porque o pessoal sente muita dificuldade, na verdade, isso aqui é uma das coisas mais tranquilas de serem feitas, tá? O que vai acontecer? Você vai adquirir essa caixinha que a gente chama de controle, né? O pessoal das lojas de material de elétrica sempre chamam isso daqui de controle, aonde você vai ver as funções, né? Existem ventiladores de teto que não tem lâmpada, tem alguns que têm lâmpadas, tem ventiladores que permitem você fazer a questão da ventilação e exaustão, né? Então, assim, nós vamos ver aqui na sequência que nós vamos ter ventiladores com controle de velocidade, né? Então, basicamente, depende principalmente do modelo que tu comprou de controle, né? Mas o que ocorre? Inicialmente, a fase, ela sempre vem no meio do interruptor. Então, você vai olhar na parte de trás desse controle e vai ver se essas duas conexões aqui, ó, elas foram feitas. Às vezes, né, na maioria das vezes, o fabricante já faz essa conexão aqui para facilitar a tua vida. Ele já interliga esses dois pontos aqui do meio, tá? Ele, na verdade, só deixa esse aqui em aberto porque é onde você vai ter que trazer o teu condutor fase para ligar o circuito, tá certo? Então, quando você traz aqui a fase para o meio desse interruptor, você liga, né, vamos dizer, entre aspas, esse e esse interruptor aqui, tá certo? E aí vamos por partes para a gente entender. Esse interruptor daqui é o teu interruptor da lâmpada, correto? Então o que vai acontecer?
Você vai escolher a extremidade, né? Lembrando que aí no caso você tem que tomar cuidado em qual das duas você vai escolher, né? Porque se você inverter a posição, o que vai acontecer é que quando você, por exemplo, né, apertar para a posição desliga, a lâmpada vai ligar e vice-versa. Então você tem que ver qual é a posiçãozinha certa, tá ok? Para poder conectar isso aqui. Feito isso, você vai pegar, vai levar esse retorno, que é esse cabo que vai sair aqui, tá certo? Diretamente para a lâmpada, para o conector da lâmpada que vai estar situado aqui em cima do teu ventilador de teto. Esses dois fios da lâmpada sempre são os dois fios mais finos que saem do ventilador. É fácil de você conseguir identificar o que é o fio do motor e qual é o fio da lâmpada. Então isso não vai ser muito... não vai ter muita dor de cabeça com relação a isso, né? Às vezes esses cabos também da lâmpada, eles vêm no invólucrozinho de borracha para proteger eles, porque eles têm que passar aqui por dentro do corpo do ventilador. E aí, para evitar que corte o cabo, que ocorra alguma coisa, ele já tem um invólucrozinho de proteção. Então, assim, visualmente falando, é muito tranquilo de você conseguir visualizar, tá? Bom, e se a gente conseguiu trazer aqui a fase para ligar a lâmpada, ela precisa de um neutro. E aí o neutro, ele já vai estar passando lá pela parte aérea da casa, né, pelo teto. Você vai ver ele disponível na caixa de passagem, que vai ligar o outro lado da lâmpada nesse neutro. Vai fazer a emenda. Aqui, um dado importante, né? Tanto a lâmpada, tá ok? Como o motor precisam de neutro. Então você vai pegar o neutro do teu motor junto com o neutro da tua lâmpada, vai conectar eles, vai emendar e vai energizar com o neutro, tá ok? Então a gente já cuidou do neutro, do ventilador e da lâmpada, já cuidou da fase da lâmpada. Falta ver as duas últimas conexões, tá? Que é a fase que vai para o motor do ventilador. E aí o que acontece, tá? Essa fase, como a gente viu anteriormente, nesse tipo de interruptor, dependendo do acionamento da tecla, ela pode vir para cá ou ela pode vir para cá, correto? Essa chave que está aqui sempre é uma chave de 3 posições. Uma posição para você habilitar o circuito daqui para cá, tá ok? Uma posição do meio que deixa o interruptor desligado, inativo. E essa posição aqui da ponta que habilita o ponto central com o ponto da extremidade à esquerda. O que vai acontecer? Se você apertar para o ponto da esquerda, né, a fase vai vir por aqui e vai chegar até o ventilador por aqui, tá certo? Se você apertar o ponto aqui da direita, a fase vai vir por aqui e vai chegar no ventilador por aqui, tá certo? E aí o que acontece? Na verdade, quando você faz essa seleção, você está ligando ou o fio do motor, tá? Para que ele ventile normalmente, ou você está ligando o fio que faz a exaustão, tá certo? Do teu ventilador. E aí o que acontece? Aqui, na verdade, apesar de estar escrito no diagrama motor e a questão do outro fio seu da exaustão, o que na verdade vai ditar se esse ventilador vai trabalhar normalmente ventilando ou fazendo exaustão, vai ser a posição do capacitor, tá? Isso aqui é um dado bastante importante. Se você conectar esse teu capacitor aí invertido, o que vai acontecer é que na tecla de ventilar ele vai fazer exaustão e vice-versa. Mas aí é bastante simples de você resolver o problema. Ou você inverte os fios do capacitor, o que talvez seja o mais difícil, porque ele pode estar localizado aqui ou atrás da caixa do controle ou lá em cima na caixa de passagem, né? Ou você simplesmente vem aqui no interruptor e inverte os fios e você consegue resolver o problema. E agora a gente fala também sobre a questão do controle de velocidade, né? Que são os controles que vêm com um circuito interno chamado de dimmer, né? Esse circuito tem essa propriedade de controlar a passagem de potência para o ventilador. E se vocês forem ver,
é idêntico ao diagrama anterior. A única diferença que vai mostrar aqui para a gente, ó, o circuito do dimmer, tá? Então a fase agora passa pelo dimmer antes de vir para o circuito de seleção para ventilar ou fazer a exaustão. Mas é praticamente um repeteco do que a gente viu anteriormente, ok? Bom, em relação ao relé fotoelétrico, para quem não conhece, a gente vê bastante, até mesmo nos postes de luz, né, localizados na rua. Esse daqui, na verdade, é um sensor de luminosidade, né? Então, quando você tem a incidência de luz sobre ele, ele não habilita. Porém, quando você tem a ausência de luz, né, você tem à noite, por exemplo, ele vai pegar e vai habilitar. A ligação dele, basicamente, pode ser em duas modalidades. Em 3 fios ou em 2 fios, né? Eu vou estar falando aqui com vocês primeiramente sobre 3 fios e depois, aliás, desculpa, né? Em 3 fios ou 4 fios. Inicialmente vou falar com vocês sobre 3 fios e posteriormente 4 fios, né? E aí o que vai acontecer? 2 desses 3 fios vão ser alimentação. Vão ser para você poder ligar o teu sensor, você fazer ele funcionar. Reparem aqui, né, que eu tenho uma fase T, esse T é de fase, tá? Não é de terra, não confundam. Essa fase vai vir para cá, ó, que seria o fio da cor preta, tá certo? Só para quem ainda não teve contato, esses relés fotoelétricos, eles vêm com os cabos aqui coloridos, né? E você vê na própria embalagem dele o que é cada fio pela cor, tá? E aí o que acontece? Esse fio que recebe a fase, ele é também conhecido como linha, tá certo? Ele vai vir aqui, ó, conectar a fase no relé. Vai ter um neutro vindo aqui no fio branco. E aí a gente energizou o circuito. Mas reparem uma coisa, o mesmo fio branco que veio para a fotocélula vai vir para a lâmpada, tá certo? Então, na verdade, a lâmpada também já está recebendo neutro. No corpo da fotocélula, né, o neutro também é identificado como comum, tá? Recebe esse nome comum porque ele serve, esse ponto serve tanto de alimentação para a fotocélula como para a lâmpada. E o terceiro fio, né, também conhecido como carga, que seria aqui o fio vermelho, que é o fio de retorno, funciona da seguinte maneira. Quando o sensor está inativo, esse terceiro fio, né, que é o fio carga, ele fica desenergizado. Quando o sensor identifica a ausência de luminosidade, ele energiza esse terceiro fio e acaba ligando a lâmpada, tá certo? Então, basicamente, né, quem fornece o retorno para energizar a lâmpada é o teu sensor, tá certo? E aí a 4 fios, né? A diferença do a 4 fios é que você vai ter 2 que vão alimentar diretamente o sensor, não tem mais aquela questão do comum, e 2 que serão de saída para poder energizar a lâmpada. Então a lâmpada recebe a fase e o neutro vindos da saída do sensor, né? E o sensor é alimentado por outros 2 fios. Normalmente os fios de entrada são na cor vermelha, né? Os fios de alimentação do sensor, e os fios de retorno são da cor preta. Lembrando que eu vou dizer para vocês que isso não é uma regra, porque normalmente é assim, mas às vezes você compra de um fabricante desconhecido e vem diferente, tá? Então, antes de fazer esse tipo de conexão, é muito interessante que você olhe a embalagem, às vezes o próprio corpo do dispositivo, para que você cheque, né, a questão dos códigos de cores, veja se está tudo direitinho, para não cometer um equívoco e queimar o sensor, né? Fazer a conexão dele errada, tá ok? Lembrando que a fotocélula, ela tem também uma base que você tem que adquirir, você tem que fazer a compra, né?
Essa base, ela serve simplesmente só para fazer as conexões entre os fios, tá? E o sensor. Então, assim, não cometam o equívoco, né? Para quem não tem experiência ainda com relação a esses sensores que a gente está falando aqui agora, de adquirir uma fotocélula, né? E esquecer de conferir se ela vem com a base, se ela não vier com a base, fazer a compra, certo? Vamos falar sobre o sensor de movimento, tá certo? Diferença do sensor de movimento para o relé fotoelétrico a nível de conexão elétrica, né? Ao relé fotoelétrico de 3 fios, não existe diferença de conexão. É a mesma coisa. Um ponto comum, que será o neutro, que é normalmente da cor azul, como a gente pode ver aqui no diagrama, o mesmo neutro que vem para o sensor vem para a lâmpada, né? Você tem a linha, que normalmente é da cor vermelha, e você tem um retorno, que é o branco, que é a carga. Então, essa lâmpada só acende se esse condutor aqui, que é o carga, que é o retorno, for energizado pelo sensor de movimento. A diferença clássica entre um e o outro, né, a fotocélula de movimento, que esse é aquele sensor que, quando identifica, né, a movimentação de alguém num ambiente, ele acaba energizando a luz, tá? Liga a lâmpada para a pessoa poder ali enxergar o ambiente e por aí por diante, tá ok? Lembrando que esses sensores, você também é interessante sempre olhar, né, na embalagem, porque ele possui alguns ajustes de sensibilidade, né, onde você também consegue mexer no raio de ação do sensor. Então, se você quiser um sensor mais sensível, né, um sensor que capte mais, você consegue fazer esses ajustes. Existe um jumperzinho, né, que é um invólucrozinho preto. Você vai lá na placa eletrônica, troca o jumper e você consegue mudar algumas características do circuito. E para a gente finalizar, né, o chuveiro elétrico, o mais simples também, acho que de todos é o mais simples, né? A diferença é que, como trabalha com potência maior, o pessoal fica um pouco mais assustado. Mas basicamente aqui é um chuveiro de 220, né? A gente pode perceber o disjuntor fazendo aqui a proteção das duas fases, certo? Por uma questão de melhoria da conexão, a gente utiliza um chamado Sindal, tá? Que é esse conector que está aqui, né? É um sinalzinho de louça, né? É só você chegar na loja de material de construção, na loja de elétrica, e pedir um sinal de louça, né? Ele vai fazer essa conexão aqui, ó, entre os dois pontos. Ele, na verdade, você não vai emendar fios. Você vai chegar com o fio desse lado, vai aparafusar, vai chegar com o fio do outro e vai aparafusar, né? Automaticamente vai existir a conexão elétrica, tá? E aqui lembrando, né, muito importante, principalmente por se tratar de chuveiro, você usar o condutor terra. E aí, nessa aula a gente não entra em polêmica, né, na questão de fechar neutro com terra. Isso aí vai dar um pouco de dor de cabeça, mas é para aulas sobre aterramento, né? Mas a gente tem a conexão do chuveiro muito simples. O que vai ligar e desligar ele é o fluxo de água, né, passando pelo interior do chuveiro. Então a manobra, ela não é uma manobra manual como no caso de uma lâmpada, né? Você vai acionar o registro, a água vai passar por dentro dele, vai ligar o chuveiro, né? E aí, para desligar, é só quando o fluxo diminuir mesmo, né? E vida que segue. Não existe muito mistério com conexão de chuveiro elétrico, tá ok? Então, espero que todos tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, utilizem a plataforma e até a nossa próxima aula.